Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline do canal Mátina. E nesta aula, a gente vai estar falando sobre diferenciação implícita. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, a diferenciação implícita, a gente usa quando a gente tem uma equação, por exemplo, nesse caso aqui, ó, quando a gente tem uma equação e ela é igual a zero, certo? E essa equação aqui, ela está dependendo de x e de y. Só que, nesse caso aqui, o y depende de x. Então, o y é uma função dependendo de x. Então, como que eu calculo derivada, a derivada de y em relação a x? Então, eu vou usar a regra da cadeia. Para calcular a derivada de y em relação a x, eu vou derivar essa função aqui, a nossa equação aqui, em função de x. Então, vai ficar a derivada parcial da equação, que é f, em relação a x, vezes a derivada de x em relação a x, mais a derivada da função, que é a equação, em relação a y, vezes a derivada de y em relação a x, certo? Só que o que acontece? O x aqui, a derivada de x em relação a x é 1, certo? Então, sabendo disso, e para a gente obter a derivada de y em relação a x, então vai ficar igual a quem? Ó? Vai ser a derivada de y igual a x, vai ser igual a derivada da f', derivada parcial da f em relação a x, sobre a derivada parcial da f em relação a y, ficando dessa forma aqui, certo? Então, a derivada de y em relação a x nada mais é do que, eu esqueci do menos na hora que eu falei, menos a derivada parcial da f em relação a x e a derivada parcial da f em relação a y, certo? Então, para entender melhor, a gente vai ver um exemplo. Esse exemplo, ele fala o seguinte. Ele fala que a gente tem que determinar a derivada de y, então isso daqui é y em relação a x, se x ao cubo mais y ao cubo é igual a 6xy. Então, nossa equação aqui, ó, f de xy é igual a x ao cubo mais y ao cubo menos, passa para o lado de cá, que essa equação tem que ser igual a zero, né? 6xy igual a zero, certo? Aí eu quero calcular a derivada de y em relação a x, certo? Isso é igual a menos a derivada da equação em relação a x sobre a derivada parcial da equação em relação a y, certo? Então, a gente tem que a derivada parcial da f em relação a x é 3x, né, ao quadrado, mais aqui vai ficar 3y ao quadrado em relação a x, né? Eu tô colocando. Então, onde foi y é 0. Então, menos 6x, certo? E a derivada parcial da f em relação a y vai ser 3y ao quadrado menos 6x, certo? Então, isso daqui vai ser menos 3x ao quadrado, né? Mais 6x sobre
3y² menos 6x, certo? Então, essa é a derivada de y em relação a x. Isso usando já esse fato aqui, quando a gente isola. Caso a gente não fizesse isso, a gente ia fazer assim. A derivada, eu quero a derivada de y em relação a x. Então, ficaria derivada de x é 3x², daria a mesma coisa. Mais y não depende de x, então ficaria 3y² vezes a derivada de y em relação a x menos 6y, né? Aqui eu pus 6x, mas é 6y aqui, perdão. Agora eu percebi um erro. E aqui também, né? Ó, essa derivada múltipla, então, ficaria 6y mais, ó, menos 6x vezes a derivada de y em relação a x igual a zero, certo? Colocando em evidência, ó, a gente dy dx vai ser igual, ó, aqui. Aqui vai sobrar 3y² menos 6x. E aqui, passando para o outro lado, ficaria 3x² mais 6y. Então, dy dx é igual a menos 3x² mais 6y sobre 3y² menos 6x. Então, dessa forma aqui, já direto, usando a fórmula, que a derivada de y em relação a x é menos a derivada da equação em relação a x sobre a derivada parcial da equação em relação a y, sai mais rápido do que fazendo desta forma aqui, usando a regra da cadeia, tá? Essa é a derivada de y em relação a x, certo? Agora, se a gente tivesse o seguinte caso. No seguinte caso, olha, eu tenho que a minha função z, ela depende de x e y. Então, eu tenho uma equação, aqui a minha equação agora, a equação depende de x, y, z. Eu não tenho como isolar o z para ficar somente dependente de x e de y. Então, eu tenho que, para calcular a derivada parcial, por exemplo, de f em relação a x, ou seja, a derivada de z em relação a x, eu vou ter que usar a regra da função implícita. Como que vai ser isso? Ou, se eu quero calcular a derivada parcial de z em relação a y. Então, o que eu vou usar? A regra da função implícita. Eu vou derivar a equação, primeiro em relação a x, que é a derivada, para encontrar a derivada de z em relação a x, e no segundo caso, eu vou calcular a derivada de f em relação a y. Lembrando que da f em relação a y, voltando aqui. Lembrando que o z depende de x e de y. Dessa forma, a gente tem que, ó, se eu quero calcular a derivada de z em relação a x, então eu tenho que calcular a derivada da equação da f em relação a x vezes a derivada de x em relação a x. Depois, eu venho calcular a derivada parcial da f em relação a y vezes a derivada de y em relação a x, mais a derivada parcial de f em relação a z, que é f em relação a z, vezes a derivada de z em relação a x. Como eu quero calcular a
derivada de z em relação a x, e o z depende de x e de y, então a gente tem que entender que a derivada de x em relação a x, isso daqui é 1, certo? Mas, quando eu estou calculando a derivada em relação a x, então a derivada de y em relação a x, ou seja, da função que depende de y em relação a x, ou de y, quando a função é y em relação a x, o y, nesse caso, é considerado constante. Então, eu tenho a derivada de uma constante em relação a x. Isso daqui dá zero, certo? Então, isso daqui dá zero, ele fica fora. Então, eu colocando aqui a derivada de z em relação a x. Então, eu vou ter que a derivada de z em relação a x vai ser igual a derivada menos a derivada parcial de f em relação a x sobre a derivada parcial de f em relação a z, ou seja, menos a derivada parcial em relação a x sobre a derivada parcial da f1 em relação a z. Ficando desta forma, certo? E aí, como que ficaria a derivada de z em relação a y? Seria, vou fazer de forma análoga a esse caso. Ficando assim. Então, z continua dependendo de x e y. Aí, eu vou derivar a equação em relação a y. Então, ficaria derivada parcial de f em relação a x vezes a derivada de x em relação a y. Agora, mais a derivada parcial da f em relação a y vezes a derivada de y em relação a y. Mais a derivada parcial da f em relação a z vezes a derivada de z em relação a y. O x, agora, como eu estou calculando a derivada em relação a y, então o x é constante, certo? Então, aqui, ó, a derivada de x em relação a y, isso aqui dá zero. Logo, como eu estou multiplicando por zero, isso aqui dá zero, certo? Aqui, a derivada de y em relação a y vai dar 1, certo? Então, vai sobrar a derivada da derivada parcial da f em relação a y, mais a derivada parcial da f em relação a z, vezes a derivada de z em relação a y. Então, a derivada de z em relação a y vai ser igual a menos a derivada da f em relação a y sobre a derivada parcial da f em relação a z. Então, aqui f então, seria menos a f de y sobre de z, certo? Então, essa é a forma de você calcular a diferenciação implícita. Se eu tivesse por exemplo, w igual a uma função dependente de x, y, z. Então, a minha equação estava... e a minha equação não tem como isolar w. Então, a minha equação seria f de x, y, z e w. Como que eu faria? Eu faria de forma análoga a que a gente fez essa e a anterior, certo? Para calcular a derivada parcial, a derivada de z em relação a x, a derivada de w em relação a x, de w em relação a y e de w em relação a z, certo? Então, essa é a parte de diferenciação implícita quando minha função, eu tenho uma função dependendo de mais de uma variável e eu não consigo pegar a equação e colocar em função das variáveis independentes, somente das variáveis independentes, certo? Então, vamos ver um exemplo sobre isso. Perdão, eu vou abrir o exemplo, calma. Esse é o anterior.
Então, no exemplo anterior, a gente vê esse caso, agora esse caso aqui, onde eu tenho que calcular a derivada parcial de z em relação a x, e a derivada parcial de z em relação a y. Lá eu escrevi dz dx, mas uso parcial, tá? Disso daqui, onde a equação é x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 6x yz igual a 1. Então, a minha função f de x, y, z, que é a equação, é igual a x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 6x yz igual a 1. Então, a gente tem que a derivada parcial de z em relação a x, a gente viu que é menos a derivada parcial de f da f1 em relação a x sobre a derivada parcial da f1 em relação a z. A derivada parcial da f1 em relação a x, então onde que não for x, que for y, z, é constante. Então vai ficar 3, então vai ficar menos 3x ao quadrado, 0, mais 6yz. Ah, aqui era menos que eu queria colocar. Menos 1 igual a 0. Sobre a derivada da parcial da equação em relação a z. Isso aqui dá 0, 0, 3z ao quadrado mais 6xy. Essa é a derivada parcial de z em relação a x. E a derivada parcial de z em relação a y? Vai ser menos a f1 de y, que a gente viu, né? Sobre a derivada parcial da f em relação a z. Então, vai ficar menos aqui, que vai ficar 0, né? 3y ao quadrado, que 0 aqui vai ficar mais 6xz sobre. Aqui vai ficar 3x ao quadrado, né? Que a gente já calculou anteriormente, mais 6xy, certo? Então, essa é a derivada parcial, usando diferenciação implícita, de z em relação a x, e a derivada parcial de z em relação a y. Podemos simplificar essa equação aqui, ó. Podemos colocar 3 evidências. Isso aqui, ó, se colocar 3 evidências, vai ficar menos x ao quadrado, né? Menos 2yz sobre z ao quadrado, colocando 3 evidências aqui, z ao quadrado, mais 2xy. Então, a gente tem que, ó, os 3 com 3 cancela, né? Eu posso colocar esse menos aqui para fora. Então, vai ficar x ao quadrado, mais o menos em evidência, né? 2yz sobre z ao quadrado mais 2xy. Então, é uma forma de escrever a mesma coisa de forma simplificada. Colocando em 3 evidência aqui, ó, mesmo jeito, menos 3, aqui vai ficar y ao quadrado mais 2xz sobre 3, coloco 3 em evidência no denominador, então vai ficar z ao quadrado, 2xy. Então, 3 com 3 simplifica, aqui vai ficar menos
menos, em evidência, né? Y ao quadrado mais 2xe sobre z ao quadrado mais 2xy. Então, essa é a derivada parcial de z em relação a x e a derivada parcial de z em relação a y, usando diferenciação implícita. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Até a próxima!